Essa noite, queridos, eu quero meditar com os irmãos sobre servos que fazem a diferença no mundo, servos que fazem a diferença através de suas vidas na face da terra. Nós vamos meditar em Mateus capítulo 5, do versículo de 13 a 16. Vamos ler a palavra do nosso Deus que diz assim: Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. O que eu tenho visto é uma grande massa de pessoas que se denominam cristãs, que se denominam crentes, mas poucos e verdadeiros servos de Jesus Cristo. Os servos de Jesus Cristo são pessoas que mostram o evangelho de Jesus às pessoas. Os servos de Jesus Cristo evangelizam pessoas, falam do amor de Deus que lhes alcançou, falam do amor de Deus que os transformou às outras pessoas. Como que você tem sido servo de Deus? Você faz parte da massa ou você de fato é um servo de Deus? O servo de Deus é aquele que está a curar as feridas da alma e do corpo das pessoas. O servo de Deus, ele tem essa cura, ele tem esse poder de Deus, esse poder se chama Espírito Santo de Deus. Você tem um poder dado pelo Deus Todo-Poderoso para orar pelos enfermos e eles serem curados, para orar por aqueles que estão com problemas na sua alma, tristes, deprimidos, angustiados, e eles recebendo essa oração, receberem da paz que excede todo entendimento. Ser cristão e ser um verdadeiro discípulo de Cristo não é simplesmente uma experiência privatizada, individualizada, em si mesmada. Não, a experiência com Cristo, a experiência de salvação com Cristo Jesus implica que nós sofremos uma mudança, uma transformação, e começamos então a experimentar uma nova vida que começa a fluir de dentro de nós, e essa vida que flui de dentro de nós é o Santo Espírito de Deus. Por isso o crente, ele está aqui, o servo de Deus, ele está aqui para restaurar as vidas que estão quebradas, as vidas que precisam de restauração. Então quando você olha para uma pessoa que está enfrentando problema no casamento, você tem a solução para essa família. Você que crê em Jesus Cristo tem a fórmula de ajudar uma família que está começando a ruir e dizer: confia em Deus, nós vamos orar, nós vamos andar juntos, nós vamos crer, nós vamos clamar ao Todo-Poderoso e Ele agirá na sua vida. Nós podemos caminhar com a vida daquela pessoa que está presa às drogas, preso a vícios, e podemos dizer: o Senhor Jesus te libertará em nome dEle, no nome dEle, porque o sangue dEle é precioso. O sangue de Jesus é precioso para curar, para restaurar, para libertar, para transformar. Nós, como servos de Cristo, nós podemos olhar para todo o caos que está a nossa sociedade brasileira e podemos dizer: o nosso Deus vai intervir e vai mudar toda a sociedade brasileira. Amém? Nós não somos desses que entregamos a vida.
Nós não somos desses que desistem da vida. Nós não somos desses que ficam murmurando, que ficam reclamando, que ficam condenando. Não, nós somos aqueles que acordam, que saem cedo para os seus trabalhos, que saem cedo para realizar a obra de Deus sobre este mundo. E a obra de Deus é realizada lá no seu trabalho, lá com seu vizinho, aonde você estiver, você está ali para realizar a obra do Senhor Jesus. Jesus, ele veio no mundo, ele viveu 33 anos para mostrar que ele tem a resposta para todo dilema, para toda dificuldade do ser humano, amém? Você confia na resposta de Jesus para a sua vida, sim ou não? Nós precisamos confiar. Nós precisamos, e esse tempo é um tempo que urge, que mais crentes acreditem cada vez mais no poder da graça do nosso Deus, do poder da salvação do nosso Deus. Mas existe uma grande massa de pessoas que falam que aceitaram a Jesus Cristo, mas na hora do vamos ver não sabe realizar nada, porque não tem vida de oração, porque hoje pela manhã nós estudamos a vida do apóstolo Paulo e fala o texto lá de Atos 17, versículo 2, Paulo tinha o costume de ir à sinagoga. Ele tinha o costume de ir à sinagoga, e isso, quando fala de costume, nós estamos falando de um hábito saudável. E tem muitas pessoas que têm hábitos que não são saudáveis, e frequentar a igreja é um hábito muito saudável para você e para a sua família. Você tem visto isso? A igreja é o único local hoje que você pode estar para te ajudar no seu casamento, na sua vida e na sua família. Hoje, qual a outra instituição, qual outra organização que pode te ajudar nisso? Agora, é claro, existem igrejas saudáveis e igrejas que não são saudáveis. O nosso desafio é sermos uma igreja saudável, igreja, amém? O nosso propósito é esse. E para sermos igreja saudável, nós precisamos ser servos de Deus. E precisamos ser servos conforme Jesus Cristo foi, aquele servo obediente. Não seja feita a minha vontade, mas sim a vossa vontade que está no céu, Senhor. E eu estou aqui para fazer a vossa vontade. E essa deve ser a nossa oração diária, o nosso desafio diário. Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Eu quero viver para a tua vontade. Cristo está falando aqui aos seus discípulos sobre o poder que o Evangelho tem. Qual é o poder que o Evangelho tem? O poder do Evangelho é que ele é salvação para todo o mal da humanidade. Amém? Todo o mal da humanidade. Pense, se você pensar aí, se você está enfrentando um problema, a solução é Jesus. Jesus é a solução. Jesus é a solução para a tua crise financeira. Jesus é a solução para a tua crise de relacionamento. Jesus é a solução para a sua falta de perspectiva. Jesus é a solução para o teu desânimo. Jesus é a solução para os teus vícios, para a mudança de vida. Jesus é a solução de todas as coisas, porque Ele disse que Ele era a vida. E Ele sendo a vida, é a vida dEle que precisamos imitar. É a vida dEle que precisamos seguir. Por isso que o nosso desafio é sermos uma igreja de servos, é sermos uma igreja de servos que fazem a diferença nesse mundo. Nesse texto eu quero destacar 4 verdades sobre ser um servo de Deus. Primeira verdade é que servo de Deus são pessoas transformadas. Você pode ler o versículo 13 para mim? O nosso desafio do cristianismo é ser o sal da terra. Vocês são o sal da terra. Isso implica que todo o nosso ser, toda a nossa vida, tudo aquilo que estende a nossa compreensão de viver, do nosso modo de viver, precisa estar em conformidade à vida do Senhor Jesus. Porque o que vai mudar este mundo
não são as nossas palavras. O que vai mudar a sua família não é a sua palavra, é o seu exemplo, é você ser, é a sua essência sendo revelada dia após dia em todos os ambientes onde você está. Uma pessoa me contou um testemunho que estava lá e falou assim para mim, chegou me contando assim: ô pastor, eu queria tanto que você estivesse no meu trabalho. Mas por quê? Não, tinha uma pessoa lá, estava com um problema, ela estava falando até que ia suicidar. E aí, o que você fez? Uai, pastor, eu fiquei desesperado, eu não sabia o que eu fazia e nem o que eu falava. Você nem orou com essa pessoa? Você não falou para ela confiar em Jesus? Não. Eu fiquei com vergonha, eu fiquei com medo, eu não sabia o que eu ia fazer. Aí eu falei para ela que ela tinha que procurar um psicólogo. O sal estragou. O sal perdeu a essência. O sal não temperou quando precisou temperar. Conta a história de um casal que venceu a conta de água, foram lá e cortaram a conta de água, e o marido chegou chateado em casa com a água, não tinha dinheiro para pagar a água, e a esposa sábia disse: o Senhor proverá. Mais à tarde chegou e cortaram a energia, e ela disse: o Senhor proverá. Abriu a geladeira, tudo que estava na geladeira tinha se estragado, e o marido então entrou em desespero, e não sabia mais o que fazer. A esposa sábia disse: sim, vamos orar. Se ajoelharam, oraram. Ao terminar a oração, chegou alguém que estava passando na rua e falou: eu senti algo na minha vida, que eu precisava entrar aqui na sua casa. O que está acontecendo? Eles contaram tudo. Aquela família foi para a casa dessa pessoa, teve o jantar, no outro dia pagaram as contas, e a vida foi restaurada, porque alguém teve o toque do Espírito, a confiança de ser sal da terra para aquele que precisa. Nas duas situações, como você agiria? Nas duas situações, como você agiria na sua vida? Alguém contando que está passando um problema, o que você recomendaria? Você oraria com essa pessoa? Você diria da sua experiência pessoal com Jesus Cristo? Da sua experiência na família, o que você faria? Você estaria discutindo? Você estaria dizendo: a culpa é sua, foi porque você não pagou, é porque você está gastando dinheiro? O que você faria? Onde está a sua fé? Aí está, de fato, a sua confiança em Deus. Nós precisamos entender, queridos irmãos, que nós precisamos ser servos de Deus, servos que foram transformados, servos que foram libertos de um mundo mesquinho, de um mundo ensimesmado, para vivermos a essência desse evangelho aonde nós estamos. A grande experiência do evangelho, queridos, não está nas coisas que temos, nas coisas que fazemos, mas está assim naquilo que somos em nossa essência, naquilo que as pessoas veem que de fato nós somos, naquilo que de fato as pessoas reconhecem e percebem dentro de nós. Você é uma pessoa confiável? As pessoas vão pedir para você orar por você. Você é uma pessoa que sofre? As pessoas vão procurar você alívio para a alma delas. Agora, como que você é? Isso precisa começar dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Nós precisamos ser as pessoas de fé dentro da nossa casa. A esposa não pode ficar dependendo da fé do marido, o marido não pode ficar dependendo da fé da esposa, os filhos não podem ficar dependendo da fé dos pais, os pais não podem ficar dependendo da fé dos filhos, porque nessa experiência você precisa ser aquele que é o sal dentro da sua casa, aquele que é o sal aonde você trabalha, esse sal que tempera, esse sal que dá gosto, esse sal que dá brilho. Você já comeu carne sem sal?
É muito ruim, né? Não tem sabor, né? Você coloca um pouquinho de sal, faz uma mágica na carne, né? Uma picanha sem sal, já pensou? Meu Deus, é um desperdício. Mas uma picanha temperadinha é uma delícia, não é isso? Não é muito bom, não é? Você que tipo de carne? A sua palavra é como? É uma palavra de sal? É uma palavra de ânimo? É uma palavra que faz diferença? É uma palavra que impulsiona a vida do outro? Ou a sua palavra é a palavra sem graça? A sua palavra é a palavra sem sal? Nós precisamos ser transformados e precisamos ser o sal de Deus, amém? Você pode dizer assim: eu serei o sal de Deus na terra? Amém. Segunda verdade, queridos, aqueles que são servos de Deus, ele tem destaque em tudo que faz. Em tudo que faz. Os homens leem o versículo 14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Nós somos luz neste mundo. A luz brilha. A luz brilha naturalmente. Naturalmente. O crente é alguém que tem um destaque natural. Você pode perceber, né, na notícia, se fala que é um cristão, a notícia vira um alarde. Isso é natural, porque nós somos luz. Nós estamos aqui para iluminar. Nós estamos aqui para manifestar essa luz de Deus, este poder de Deus neste mundo. Por isso, se você quer esconder o poder de Deus, a luz de Deus que está ativa em você, não tem como. Não tem como. Já tive algumas experiências de entrar em lojas, em lugares, e a pessoa passa um pouquinho e fala assim: você é crente, não é? Aí eu falo: sou cristão. Por quê? Não, o seu jeitinho. Eu falei: como assim? Que jeitinho é isso? Não, é o seu jeito. Não sei explicar o que acontece isso. Mas isso eu vejo que é comum em muitos crentes. Quem já teve essa experiência aqui? Levanta a mão. Olha aí, tá vendo? Não sou só eu. É normal do crente. Isso é assim. Ele brilha. Ele brilha. Ele é perseguido. Sabia? Se você tem a luz de Deus, você vai ser perseguido. Mas não fica desapontado com isso não. Porque se te perseguirem, é porque o Senhor, o nosso Deus, está aprovando a sua vida. Amém? É isso que ele fala anteriormente. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, amém? Regozijem-se, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Não tem como. Não tem como. A gente manifesta mesmo, a gente age, a gente faz. E é normal que seja assim, amém? O normal do crente é brilhar. Eu era jovem, eu me lembro que fizeram um acampamento que falava assim, o tema era assim: por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Eu me lembro do pastor que foi pregar, e ele estava falando justamente isso, porque tem crente que tem a boca suja, que fede. E um palavrão na boca do ímpio não fede tanto, mas um palavrão, uma palavra chula, de baixo calão, na boca de um crente, ela apodrece o ambiente. Apodrece o ambiente. Aí ele foi desenvolvendo, ele falou então das 3 peneiras da linguagem. E eu achei muito interessante, marcou minha vida essa palavra. Que ele falava que tudo que for puro, tudo que for de boa fama, então isso deve, se há louvor, isso deve passar. E a gente deve falar. Se não tiver essas 3 coisas, então a gente tem que calar. Porque ele fala lá em Provérbios que até o ímpio, o tolo, o indulto, se passa por sábio quando ele se cala. Nós somos uma luz para brilhar, irmãos. Amém? Você foi feito luz, Deus colocou em você a luz para brilhar. Para brilhar. E a luz é tão interessante que a gente comprou uma lanterna lá em casa,
Porque a gente viaja assim, vai para os lugares, e a gente comprou uma lanterninha que traz os percevejos, os bichinhos, vai tudo para essa lanterna. Você acorda, você abre, está cheinho dos bichinhos mortos lá. Então, onde a gente vai, a gente coloca perto da cama das meninas. Porque as minhas filhas, quando recebem uma picadinha disso daí, irmãos, é para acabar com a viagem, entendeu? Então, a gente já compra um negócio desse, porque passar aqueles protetores, aqueles negócios, não resolve nada. Então, a gente coloca essa lâmpadazinha lá e resolve. A luz atrai esses insetos. A luz faz, aí eles quando chegam, ela tem uma roldanazinha assim que solta eletricidade, aí tosta esses bichinhos. E eu fico pensando que tem muito crente assim. Tem crente que tem a luz, atrai as pessoas, mas quando as pessoas chegam perto deles, as pessoas levam um choque. Um choque que mata a fé da pessoa. Você conhece crente assim? Crente que fala que é crente, mas que mata a fé das pessoas. Isso é muito triste. Nós precisamos ser crentes que não ficam matando a fé das pessoas. Nós precisamos ser a boa luz que ilumina o caminhar das pessoas. Um dia um casal veio me procurar e falando que tinham sido orientados por um pastor a se divorciar. Esse é um crente choque, que dá eletricidade, que quer matar a fé das pessoas. A gente precisa ser pessoas da fé que crê que Deus pode restaurar qualquer situação em qualquer vida. Amém? Eu creio em Deus assim. Deus pode resolver qualquer problema, qualquer dificuldade. Mas para ser luz, nós precisamos entender que nós precisamos ser a luz que age, a luz que brilha, a luz que esclarece, a luz que ilumina o andar. Nós não podemos então ser essa luz que fica com eletricidade ao nosso redor, matando a fé das pessoas. A terceira verdade desse texto diz que os servos que fazem a diferença, eles estão no lugar e na hora certa. Eu queria que as irmãs lessem o versículo 15. Olha que coisa interessante. A luz, ela precisa estar no lugar certo. Tem gente que me pergunta, qual a vontade de Deus para a minha vida, pastor? É que você seja crente. Simples assim. Qual a vontade de Deus? Que curso que eu devo fazer? Qual que é a vontade de Deus para o curso que eu tenho que fazer? Qual que você gosta? Vai lá e faz bem feito. É simples assim. Com qual esposa que eu devo me casar? Essa mulher é a mulher de Deus, esse homem é esse homem de Deus para mim, pastor? Qual que é a vontade de Deus para isso? Já expliquei isso alguns domingos anteriores, vou explicar de novo. Esse negócio de alma gêmea não tem para o crente, amém? Não existe isso. O que existe é o cristão que vai ser cristão dentro de casa. Então, se você encontrou uma pessoa que é cristã, é com essa que você tem que andar. Porque a gente já tem problema demais na vida. E quando você casa, os problemas dobram, porque você pega com o problema do outro. Então aí é dois problemas. Você tem os seus e os problemas do outro. O do marido e da esposa. Eu achei bonitinho demais, segunda-feira. Tinha um casal lá, 54 anos de casado. Aí eu perguntei para ele, e aí, como é que vocês fizeram para ficar 54 anos? Ah, pastor, muita paciência. Eu olhei para ela e falei assim, como é que foi? Paciência dobrada, pastor. Tem gente que fica achando que as coisas são mágicas. E não é, a Bíblia está clara, a revelação está clara, está aqui, está simples. É bem simples, seja crente e ilumina onde você está. Onde você está? Onde você está, você tem que ser crente. É ali, a hora certa, o lugar certo é onde você está. Você hoje está no lugar certo e na hora certa, amém? E quando você for para sua casa, você vai estar na hora certa e no lugar certo. Amanhã, quando você for trabalhar, você está no lugar certo, na hora certa. E você levanta as mãos para o céu e diz, obrigado, Senhor, porque eu tenho um emprego.
Porque hoje em dia a situação está complicada e tem gente querendo achar aonde que eu tenho que fazer a obra de Deus. É lá no seu trabalho, é lá onde você está. Ah, e o meu casamento então como é que vai ser? É com essa pessoa que está do seu lado. É com essa pessoa que você vai amar. O amor é tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Não é o amor romântico do Walt Disney, não, do Hollywood, não. O amor é tudo sofre, tudo espera. Amém? É esse o amor. Para quê? Para que você testemunhe um amor que é verdadeiro, um amor que superou, um amor que brilhou, um amor de um sal que temperou, da luz que brilhou, da luz que permaneceu, que viveu diante do Senhor. Os servos de Cristo agem em prol da vida eterna. Então você não pode ficar atrás da vontade, você precisa ser cristão aonde você estiver. E você precisa ter a coragem de ser esse cristão. Ninguém pode ser louco de pegar a luz e colocar debaixo. Dia desse deu um blackout lá no Jardim América, né? Aí eu olhava da janela da minha casa, olhava assim os bairros, tudo do outro lado, estava tudo aceso, mas lá não tinha luz. A gente tinha um compromisso, aí eu falei para as meninas, vamos descer. Daí na hora que a gente lembrou, como é que vai abrir o portão? Não vai ter luz para abrir o portão, então vamos ter que ficar aqui mesmo. Aí a gente tal... Não, vamos acender as velas. A gente acendeu as velas. E é interessante, a gente tem que colocar a vela no lugar mais alto mesmo, para iluminar melhor. Você coloca a vela no lugar baixinho, é perigoso. O filho pode vir queimar, pode esbarrar. Ainda mais se você tem uma garotinha peralta igual tem em casa, que ela vê a vela, ela quer ir lá tocar, ela quer pegar. Aí eu fui brincar de sombra com elas, né? Vamos fazer sombras. Aí à noite a minha filha estava do meu lado, assim, eu acordei assustado. Eu falei, o que foi, filha? Eu estou com medo, pai. Estou com medo das sombras. Vem cá, filha. As sombras são coisas que nós criamos. Vamos orar aqui, mas você vai dormir aqui do lado do papai. E o papai não dorme. A filha dorme, mas o pai não dorme. Aí a filha coloca a perna de um lado, a perna do outro, o braço do outro. Daí na hora que você vê, você já está quase do lado de fora da cama. Mas a hora de ser crente é a hora onde você está. É no lugar onde você está. Ah, pastor, eu estou recebendo uma proposta de emprego, mas é em outro lugar. Será que essa é a vontade de Deus? A minha pergunta é, você vai ganhar mais? É simples assim. Você vai ganhar mais? Você vai ser mais feliz lá? Então vai, irmão. É a vontade de Deus. Para que você criar coisas, elucubrações, que é uma coisa simples. A vida é simples, a gente complica demais. A vida é muito simples. Ah, pastor, eu estou querendo começar um negócio. Ah, que bom, já fez o curso? Já fez o plano de negócios? O que é isso, pastor? Então você não abre nada, não. Vai estudar primeiro, vai lá fazer um curso no Sebrae, vai pensar melhor essa ideia. Gente, tem gente que quer descobrir qual é a vontade de Deus e esquece que andar com Deus é o que nós precisamos fazer. Andar com o Senhor. A vontade de Deus se revela em todo momento aonde você está. E geralmente aonde você está é a hora que Deus queria que você estivesse, é o momento que você estivesse ali. Ai, pastor, eu queria tanto que o senhor orasse para que eu entendesse a vontade de Deus. Que mais que a gente pode falar sobre isso? Se é uma coisa tão simples. É uma coisa simples. Não é um negócio que Deus está assim falando, ó, não estou revelando a minha vontade de Deus para você. Não estou revelando. Não. Ele revela, é claro, é simples. Medita na palavra e seja sal ali aonde você estiver, que é o lugar aonde você deve estar, porque se não fosse o lugar aonde você deveria estar, o Senhor não permitiria que você estivesse ali, porque então não importa a gente cantar aquela música do Kleber Lucas, uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. Se você acredita que Deus abriu a porta para você, então é a porta que você deve estar, e se Ele fechou a porta para você, é porque Ele vai abrir uma outra porta para você. É muito simples. Não tem nem que ter ansiedade dessas coisas.
é descansar em Deus, é andar com Ele, é ser luz ali onde você está, na hora que você está. O mais importante é ser a luz de Cristo que brilha no meio das trevas, porque Ele quer que você seja sal e luz, para que você glorifique a Ele. Vamos todos ler o versículo 16. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então assim brilhe a tua essência, de alguém que confia em Jesus, de alguém que entregou a vida para Jesus, de alguém que ama Jesus, de alguém que confia em Deus. Assim brilha a sua vida. Nós não podemos permitir a possibilidade do engano através das nossas vidas, de maneira alguma. De maneira alguma alguém pode olhar para a nossa vida e dizer que nós não somos cristãos, que nós não amamos a Deus. Não, de maneira alguma. A nossa atitude, ele está falando das nossas boas obras, as nossas boas obras, aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós estamos empreendendo, aquilo que nós estamos realizando, a somatória dos nossos esforços, precisam simplesmente registrar e manifestar e mostrar às pessoas que nós estamos servindo a um Deus vivo e poderoso, um Deus de um caráter santo, um Deus de um caráter maravilhoso, que nos amou primeiro, quando ainda éramos pecadores, e que agora nos capacita a vivermos a capacidade de amar aqueles que precisam. Queridos irmãos, nós estamos aqui para glorificar ao nome do nosso Deus. Nós existimos para isso, para glorificar o nome do nosso Deus. E a minha pergunta para você nesse momento é: as suas boas obras mostram que você é um servo de Deus? As pessoas olham para a sua vida e elas podem dizer: eu quero ser uma família como a sua. Eu quero ter uma fé como você tem. Eu quero amar a Deus como você ama. Eu quero ter essa confiança como você tem. Eu quero ter essa paz que você tem. Eu quero ter essa capacidade de amar como você ama. O nosso Deus será glorificado, queridos, se nós, de fato, formos o Evangelho de Jesus neste mundo. Para mim é impossível falsificar um verdadeiro discípulo de Jesus. Aquele que foi tocado pelo Espírito Santo de Deus na sua vida, na sua essência, no seu ser. Ele experimenta assim algo que diz para ele: você não pode ser mais o mesmo. Você precisa confiar mais em Deus. Por isso que para mim é impossível falsificar um verdadeiro discípulo de Jesus. Ele revela a essência de Deus. O seu ser manifesta o amor de Deus. Ah, pastor, mas e os fariseus que Jesus tanto condenou? Eles não eram discípulos de Jesus, eles eram religiosos. O discípulo é aquele que segue a Cristo Jesus, é aquele que ama Jesus sobre todas as coisas, aquele que confia plenamente na provisão do Senhor. Amém? Confia lá naquela promessa: aos seus ele dá enquanto dorme. Então ele deita e dorme e descansa, porque ele confia em Deus. Nós não podemos achar, queridos irmãos, que a gente pode viver uma vida sem satisfação para ninguém. Isso é egoísmo. O verdadeiro discípulo, ele entende que dá satisfação a Deus, que ele vive para o Senhor. O verdadeiro discípulo, ele é bênção na vida das pessoas. Então, minha filha está estudando a prova dos 9 agora, então estou ensinando para ela. Aí ela olhou assim: ai pai, esse trem é muito chato, por que eu tenho que estudar isso?
Eu falei para ela: filha, vai chegar um tempo na sua vida em que você vai querer passar a sua vida na prova dos 9. Você vai querer passar a sua fé na prova dos 9. Esse texto é o que diz de fato se nós somos do Senhor Jesus ou não. Se as nossas boas obras, se as nossas atitudes de fato estão mostrando que somos sal e luz neste mundo. A prova dos 9 da nosso amor a Cristo Jesus é se as pessoas que estão ao nosso redor estão mais próximas de Deus ou não. Essa é a prova dos 9. A prova que testifica que você é um filho de Deus é você dizer que você é a luz e sal deste mundo. Jesus disse aos seus discípulos: então, vocês são o sal da terra. Mas se o sal perdeu o seu sabor, de que valerá? Será jogado fora. Vocês são a luz do mundo. Não se pode então esconder a candeia, mas assim a luz que é em vocês brilhe neste mundo, para que todos vejam que você é um servo de Jesus Cristo. O meu desafio para você nessa hora é que você possa fechar os seus olhos e você possa orar a Deus, e você possa dizer ao Senhor: se você precisa hoje, nesse teste pequeno, se aproximar com mais fé diante do Senhor, para que você possa viver como sal e luz neste mundo. Se você hoje precisa realmente confiar mais em Deus, para brilhar mais a luz e temperar mais neste mundo, se você precisa hoje de mais fé, que você possa hoje então pedir a Deus, que hoje você possa então restaurar a sua vida diante do Senhor, diante dos reis dos reis. Se você hoje percebe que a sua vida não está produzindo as boas obras que Deus preparou para que você produzisse, que haja então hoje um quebrantamento santo e genuíno, que produza em você um arrependimento e uma mudança de vida, para que você possa dizer: Senhor, aqui estou. Senhor, hoje eu ouço a tua voz. Senhor, hoje eu quero de fato viver para o Senhor os dias que me cabem viver. Eu quero hoje, Senhor, ser sal do Senhor, ser a luz do Senhor. Eu quero hoje glorificar o teu nome através da minha vida e das minhas atitudes. E se assim é o desejo do teu coração, fique em pé comigo na presença do Senhor. Vamos sair daqui hoje sendo servos de Deus para fazer a diferença neste mundo. Diz assim agora: Senhor Jesus, eu hoje assumo um compromisso com o Senhor de ser sal da terra e de ser a luz do mundo, para que todos vejam a tua glória através da minha vida. Senhor, que essa noite seja um aproximar com o Senhor, que essa noite seja um verdadeiro despertar de nossas vidas, e que, ó Deus, o teu povo saindo daqui, ó Deus, indo para suas casas, indo para uma semana de trabalho, seja uma semana de ricas e maravilhosas experiências com o Senhor, experiências de transformação, de cura, de milagre, de salvação, de libertação. Usa os lábios dos teus servos, usa a vida dos teus servos, aonde eles forem, brilha a tua luz, aonde eles pisarem a planta dos pés, manifeste a glória do Senhor.
e que, ó Pai, o Senhor os use de uma maneira poderosa, com palavra de vida, Senhor, a quem precisa, com palavra de salvação a quem precisa, e que todos vejam e que todos saibam que amamos o Senhor, o Rei dos Reis, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Jesus, que enviou Jesus, o seu único Filho, para morrer em nosso lugar, para a remissão dos nossos pecados, e nos garante, através do selo do Santo Espírito em nós, habitando em nós, que usará as nossas vidas para a tua glória, para o teu louvor, e que podemos assim confiar que nem o mal, nem uma peste, nem praga alguma nos atingirá, mas que poderemos manifestar da tua glória e do teu poder, a tempo e fora de tempo, em todos os lugares, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.